Então, agora é oficial. Boa noite. Quero iniciar a nossa aula, como eu coloquei lá na nossa pauta, né, com uma leitura compartilhada. E eu trouxe um texto que eu achei bastante interessante. Ele é de um autor desconhecido, mas que reflete a nossa função como educador, principalmente nesses tempos que estamos vivendo atualmente, né? Onde estamos preocupados com... Todos estão preocupados com tudo, mas ninguém está preocupado conosco. E precisamos nos preocupar conosco, né? Nos preocupar com a nossa inteligência emocional para o que vai vir depois dessa pandemia. Então, o texto se chama A Loja da Educação. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava Loja da Educação. Entrei na loja e vi um professor no balcão, maravilhado, e perguntei: mestre, o que vendes? Ele me respondeu: tudo o que necessita para ter uma educação. Custa muito caro? Não. Tudo que eu tenho aqui é de graça. Contemplei a loja e vi jarros de respeito, pacotes de esperança e dedicação, caixinha de amor, sabedoria, flexibilidade de compromisso. Tomei coragem e pedi: por favor, quero pedir muito amor, respeito, bastante sabedoria, esperança, enfim, educação para mim, para minha família e toda a comunidade. Então, o professor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas num pequeno embrulho? O professor respondeu me sorrindo: meu querido, aqui na Loja da Educação não oferecemos frutos, apenas as sementes. Então, nós fazemos parte da Loja dessa educação. Nós vendemos as sementes. Nós não temos frutos já prontos. É isso? Então, a gente vai plantando nos nossos alunos. E nesses tempos difíceis, é importante que continuemos plantando esse amor, a sabedoria, o respeito, a esperança, porque a gente não sabe o que é que esses alunos estão enfrentando nos seus lares nesse momento. Se estão enfrentando o nervoso dos pais, se estão enfrentando a falta de rotina, se eles estão enfrentando a falta do aconchego, né? Se estão tendo, de fato, relacionamento com seus pais. Então, a gente não sabe como é que eles estão em seus lares. Então, que a gente possa manter, né, de alguma forma, esse contato pelas redes sociais também com esses alunos. E que um, dois ou três que a gente mantenha contato possa multiplicar por meio dos outros, né, que a gente não tem acesso. Mas se sentir acolhido, se sentir escutado nesse tempo difícil é muito importante para a nossa integridade emocional. Certo? Então, fica aí esse texto para vocês. E vamos lá começar. Eu vou apresentar a minha pauta de hoje. Eu coloquei a pauta de tarde para vocês. Me confirma aí se vocês estão vendo a pauta. Ainda não, tu já abriu para apresentar já, Carol? Já abri a apresentação. Ainda não Tá tá, vendo? não tá aparecendo com uma apresentação. Tu abriu a apresentar, janela. Aqui, já foi. Agora tá ok. Pronto. Então, nossa pauta de hoje, né? Eu coloquei leitura compartilhada, socialização do trabalho pessoal, que é o texto sem título, que eu solicitei que vocês levassem de leitura na última aula, que não deu tempo a gente ler. A gente só fez, eu fiz a explicação, na verdade, do texto lacunado, que foi do Cabo de Guerra, né, onde a gente utiliza como maior ferramenta as estratégias de leitura
de seleção e antecipação e verificação, e ficou o texto sem título, para que vocês pudessem ler e dissesse do que se trata o título desse texto. A gente vai socializá-lo, tá? Depois, a gente vai para a socialização da atividade verdadeiro ou falso, que são alguns pré-requisitos sobre leitura, onde vocês tinham que colocar lá se vocês consideram que é falso ou que é verdadeiro. Página 41. Reflexão e discussão do vídeo Ler para Aprender, que eu solicitei que vocês assistissem hoje, antes da aula. E vamos fazer um link de reflexões sobre as estratégias de leitura, retomando o que a gente discutiu na aula passada, que a gente fecha esse conteúdo nesta aula, mas ele vai permanecendo nas próximas aulas, né? Porque o processo de alfabetização é contínuo, então a leitura e a escrita ele está presente a todo momento, mas o que a gente precisa ter de conhecimento abrangente sobre leitura, a gente conclui nessa unidade. Então, agora a gente vai retroalimentar esses saberes. Então, eu coloquei aí estratégias de leitura, aspectos que determinam uma boa situação de aprendizagem, e trouxe também alguns links, né, de reflexões para vocês. E o espaço aí de perguntas e dúvidas, eu coloquei aí no ponto 4, mas eu volto a dizer que sempre que vocês sentirem necessidade de perguntar algo, é só ligar o microfone e pedir a palavra e fazer a pergunta, e aí a gente faz o debate da questão aqui no grupo, tá? A proposta da aula não só é eu estar falando o tempo todo, mas que vocês participem, que é importante. Então, eu vou sair daqui agora. Para poder abrir agora a outra tela. Vocês estão visualizando? Agora foi. Agora foi. Então, socialização do trabalho pessoal. Então, vamos descobrir qual é o título desse texto, né, galera? Então, vou ler o texto para vocês e vocês vão me responder aí, no final, sobre o que o texto trata, quem leu ou quem vai ter a oportunidade de ouvir agora. Um jornal é melhor do que uma revista. Um cume ou uma encosta é melhor do que uma rua. No início, parece que é melhor correr do que andar. É preciso experimentar muitas vezes. Prega várias partidas, mas é fácil de aprender. Mesmo as crianças podem achá-lo divertido. Uma vez com sucesso, as complicações são minimizadas. Os pássaros raramente se aproximam. Muitas pessoas, às vezes, fazem-no ao mesmo tempo. Contudo, isso pode causar problemas. É preciso muito espaço. É necessário ter cuidado com a chuva, pois destrói tudo. Se não houver complicações, pode ser muito agradável. Uma pedra pode servir de âncora. Se alguma coisa se partir, perdemos-la e não teremos uma segunda chance. Autor desconhecido. E agora eu deixo a pergunta para vocês. Sobre o quê? Qual é o título desse texto? Ele revela o quê? Ele trata de quê? Podem ler aí silenciosamente. E aí, já descobriram a resposta?
Vamos lá de novo. Vamos pensar aí. Um jornal é melhor do que uma revista. A gente está trabalhando estratégia de leitura aí. Vamos usar aí as nossas inferências para descobrir o título desse texto. Um jornal é melhor do que uma revista. Um cume ou encosta, né, porque é alto, é melhor do que uma rua que é plana. No início, parece que é melhor correr do que andar. Correr, eu estou em movimento, andar, eu estou mais lentamente. É preciso experimentar várias vezes, várias. Prega várias partidas, ou seja, pode ter interrupções no processo. Mas é fácil de aprender. Mesmo as crianças podem achá-lo divertido. Uma vez com sucesso, ou seja, você conseguiu, as complicações já são minimizadas. Os pássaros raramente se aproximam. Muitas pessoas, às vezes, fazem-no ao mesmo tempo. Contudo, isso pode causar problemas. É preciso muito espaço. É necessário ter cuidado com a chuva, pois destrói tudo. Se não houver complicações, pode ser muito agradável. Uma pedra pode servir de âncora para paralisar, né? Âncora. Lembra aí de um navio, a âncora não paralisa o navio? Para ele não sair do lugar? Se alguma coisa se partir, perdemos-la e não teremos uma segunda chance, porque ela se foi. E aí? Perdemos-la significa que o título vai estar no feminino. Já estou dando aí algumas ideias para que vocês possam pensar. Quem conseguiu estabelecer mais conexões para descobrir o que é? Eu não queria dar resposta, eu queria confirmar a resposta. E aí, meninas? Nada? Não conseguiram descobrir? Quem é que pode dar aí a resposta? Então, vou falar. O texto, pessoal, fala de uma pipa. Então, o título desse texto é Pipa. Ou seja, né, esse jornal que é melhor do que uma revista, o Cume, a gente pode pregar várias partidas, né, os pássaros raramente se aproximam, as crianças podem gostar. E se, né, a pedra serve de âncora, e se alguma coisa se partir, perdemos, nós não teremos uma segunda chance. Já se foi a pipa, só uma nova agora. Então, aí a gente fala sobre a pipa. Então, podem registrar aí no módulo de vocês, página 25, o título do texto, que é Pipa, certo? Vamos agora para a próxima atividade. Que é a leitura do texto, responder o texto verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Considerando o que foi discutido nos dois encontros e os textos lidos, verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Lembrem-se, todas as afirmações poderão ser verdadeiras, dependendo da concepção que temos sobre o ensino da aprendizagem da leitura
E suas respostas deverão estar baseadas na concepção do texto para ensinar a ler. Ou seja, a gente tem que responder conforme o texto que vocês levaram para a leitura. Então, é conforme a concepção que vocês estão desenvolvendo como aprendizagem aqui no Profa. Né? Então, o norte, para identificar esses aspectos, essas afirmativas, se são verdadeiras ou falsas, é baseado nesse texto aí de Rosário Soligo, para ensinar a ler. E nas discussões realizadas durante os 3 encontros. Então, a primeira questão é, a leitura compreensiva, então podem abrir aí o módulo de vocês na página 41, que vocês vão respondendo aí quem não respondeu. Mas eu quero ouvir vocês, viu? Vamos lá. A leitura compreensiva vem ao final de uma série de diferentes etapas hierarquizadas. Primeiro preparação, depois decodificação, depois compreensão leitura. Vocês concordam que essa questão é falsa ou verdadeira? Abram aí o microfone. Verdadeira. Verdadeira, Yasmin. Por que, Yasmin, você acha que é verdadeira? Porque eu acredito que primeiro vem a preparação, né? Depois decodificar entre os signos e depois a compreensão literal. Então, vamos ler o anterior da pergunta. Você foi para o final da questão, né? Pergunta não, da afirmativa. A leitura compreensiva vem ao final de uma série de diferentes etapas hierarquizadas. Dentro do processo de construção leitora, a gente tem hierarquia? Pensando na perspectiva do texto para ensinar a ler, onde, para ler, os alunos precisam executar estratégias de leitura. As estratégias de leitura, elas acontecem de forma hierarquizada? Não, elas não acontecem de forma hierarquizada. Então, essa questão aí, ela é falsa. Mesmo a criança vivendo essa preparação, na verdade, são as nossas propostas de atividade de leitura com os nossos alunos. A gente pode dialogar dessa forma, pensando nessa perspectiva aí que o texto está nos provocando, né? Então, a gente pode pensar preparação quanto a isso. Então, todo esse processo aí vai gerar decodificação. A compreensão leitora vai chegar depois de fato. Mas não tem hierarquia quando a gente fala de estratégias de leitura. Elas acontecem de forma simultânea. Então, por isso, essa questão aí, ela se torna falsa, porque a leitura compreensiva, o aluno não precisa necessariamente estar decodificando. Eu posso emprestar minha voz ao aluno e o aluno compreender um texto, sem problema algum, mesmo que ele não faça decodificação. Lembra que eu trouxe na aula passada que decodificar é meramente decifrar o código? A compreensão, ela precisa acontecer antes e depois da decodificação? A gente discutiu isso na aula passada e a gente vai retomar isso hoje também. Na escola, ler é ser ensinado a ler. Em primeiro lugar, letras ou palavras isoladas, e logo textos escolares elaborados somente para ensinar a ler. Vocês concordam com essa afirmativa? É falso. Falso. Muito bem, Ana Cláudia. Eu já ia falar Josivan. Claudinha. Muito bem, Cláudia. Então, assim, ler ensinado a ler, em primeiro lugar, letras, na perspectiva que a gente está discutindo, não. Não é as letras que é mais importante no momento. Né? Não são as palavras isoladas, mas o texto na sua completude. Porque na perspectiva que o prof está provocando a vocês, a gente parte do todo para chegar nas partes. Então, é falsa essa questão. A leitura é, de fato, uma leitura compreensiva, produto de uma intensa atividade de busca de sentido de um texto em situação de uso.
Verdadeiro ou falso? Não precisa brigar para falar. Pode ser um de cada vez. Bora ler de novo. A leitura é, de fato, uma leitura compreensiva, produto de uma intensa atividade de busca de sentido de um texto em situação de uso. Ler de forma compreensiva é algo fácil? Não. Eu preciso ter uma intensa atividade de busca de sentido? Sim. Lembra dos conhecimentos prévios? E é mediante o conhecimento prévio que a gente faz as inferências e a gente vai buscando pistas no texto que respondem às minhas perguntas ou não. Então, essa questão é verdadeira. Vamos para a próxima. Ler é uma atividade complexa de tratamento de várias informações por parte da inteligência. Ler é uma atividade complexa de tratamento de várias informações por parte da inteligência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, assim, ler, ela é uma atividade complexa, ela não é fácil. E eu preciso fazer tratamento de várias informações. E quem faz é a minha inteligência. Né? Todo conhecimento que eu já tenho por trás, né, os meus conhecimentos prévios, lá guardadinho na minha inteligência, na minha memória, é que vai favorecer com que eu faça um tratamento minucioso dessas informações na ação do ler. Diga, Cláudia. É essa inteligência que eu fiquei na dúvida. A senhora explicou agora, essa inteligência são o que eu já aprendi previamente, né? O que eu já conquistei. Pensei dessa inteligência ser algo natural, não é. No caso, são buscas, né? São conhecimentos adquiridos anteriormente. Sim, sim. Sim. Porque tudo que perpassa pela minha inteligência é fruto daquilo que eu já tenho aprendido. E isso vai me inquietar para as novas aprendizagens. Então, eu já tenho garantido isso, eu vou buscar novas informações para que essa nova informação ela seja agregada à minha inteligência. Certo? Que é inerente a qualquer ser humano. Vamos para a próxima. Ler é um conjunto de mecanismos de percepção e de memória. Verdadeiro. Fale, Cláudia. Verdadeira. Você considera verdadeira por quê? Porque a leitura vem de conhecimentos prévios, né? Que a gente acumula na memória, né? E tem alguns mecanismos que levam a isso. Por isso que eu entendi que é verdadeiro. Ok. Então, ler é um conjunto de mecanismos de percepção e de memória. Então, percepção, né? Tudo que está ao meu redor, tudo que eu já tenho garantido. Eu vou estabelecendo uma comunicação para que ela chegue à minha memória aprendida de fato. Né? Então, é uma questão verdadeira. Ler é produto de uma representação de formas, de uma identificação de sons, de suas combinações e de uma memorização que se adquire através de exercícios repetitivos. Eu coloquei verdadeiro também. Verdadeiro? Também então, vamos pensar verdadeiro sobre ela aí. Vamos pensar. Ó. Ler é produto de uma reprodução de forma? Reprodução. Se a gente está falando em construção por meio de inteligência, de percepção, né, de aprendizagem garantida, que são conhecimentos prévios, para novas aprendizagens que nos inquietam, será que essa relação de reprodução de forma cairia bem para essa nova forma de aprender a leitura? De identificação de sons, né? Aí depois ela traz combinações de uma memorização que adquire através de exercícios repetitivos. Não.
Ler não é exercício repetitivo. Ler é desafio que possibilita o levantamento de estratégias de leitura para ir compreendendo pouco a pouco o que aquilo quer nos dizer. Então, essa questão aí é falsa. Professora, Oi. essa questão da reprodução, eu entendi reproduzir aquilo que a gente já adquiriu. Tipo assim, a criança, quando ela está em processo de alfabetização, de leitura, ela já teve uma pré-leitura de mundos, de figuras. Eu entendi isso como uma reprodução. Ela reproduziu aquilo que já existia. Eu entendi essa reprodução desse sentido. Não, essa reprodução de forma são as letras. Ler é produto de uma reprodução de formas. As letras. A forma aqui, no caso, são de letras. Identificação de sons, né, que são os fonemas, de suas combinações, que são as sílabas. Aí isso gera memorização, e eu vou aprendendo isso através de exercício repetitivo. Então, primeiro vem letra, né, identificar a letra, que é o campo visual, identifico o som, eu realizo combinações para chegar na palavra por meio da repetição, né, que gera esses exercícios repetitivos aí. Então, por isso que a torna como uma questão falsa. Porque essa perspectiva aí de organização do jeito que está aí na afirmativa, ela faz parte do ensino empirista, né? Que vai das formas, aos fonemas, às sílabas, às palavras, o exercício repetitivo para depois chegar no texto e por aí vai. Ler é um processo dinâmico de construção cognitiva ligado à necessidade de atuar, no qual intervém também a afetividade e as relações sociais. Verdadeiro ou falso? Essa questão aí é verdadeira. Né? Ler um processo dinâmico? Sim. Porque as estratégias de leitura, ela é dinâmica. Ela não é hierárquica. Né? Elas vão acontecendo de forma simultânea. É de construção cognitiva? Sim. E é ligada à necessidade de atuar? Claro. Aí está relacionado ao comportamento leitor. Então, claro que isso está relacionado à minha afetividade e relações sociais. Quanto mais eu tenho um ambiente onde me explora essa leitura como prazer, claro que eu vou ter um comportamento diferente daquele que não tem esse ambiente tão favorável. Por que apresenta afetividade? Porque o livro, ele parte também das minhas escolhas. Lembra que na aula passada eu trouxe para vocês sobre como fazer uma indicação e a seleção de um livro para ler, ou de um tipo de leitura? Então, isso aí perpassa pela minha afetividade, né? Aquilo que eu gosto de ler, aquilo que me dá prazer na leitura. Então, está relacionado a isso aí. Então, essa questão aí é verdadeira. Próxima. O leitor busca de cara o sentido do texto. O texto quer me dizer o quê? Aí eu vou coordenando para construí-lo todos os tipos de índice. Contexto, o tipo do texto, o título, as marcas gramaticais significativas, né, as palavras, as letras e etc. Essa questão aí, está verdadeira ou falsa? Eu botei verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque quando eu estou em contato com o texto, eu busco logo de cara o sentido. Né? O que aquele texto quer me trazer de mensagem? E isso eu vou coordenando para construir, né, o sentido geral dele. Por isso que a gente passa por aquelas etapas iniciais, mediais e finais no processo de leitura. Né? O que eu vou buscando como sentido real, fruto de um objetivo, para estar lendo aquilo ali. Então, eu penso em todos os índices. O contexto, né? Aquele texto parte de quê? Que tipo de texto é esse? É uma receita? É uma carta? É um conto? É um poema?
né? E aí eu venho pensar no título. Ah, aquele título, o que será que aquele texto traz com aquele título? Então, as marcas gramaticais significativas. O que é significativo para uma criança em processo de leitura? O mais significativo para ele, primeiro, são os substantivos. Eles não sabem que é substantivos, mas é o que mais chama atenção, porque são concretos. Depois eles começam a estabelecer uma relação verbal. Eles não sabem que é verbo, mas eles indicam a ação, o comportamento, né, da situação, do sujeito. Depois eles vão identificando os adjetivos e por aí vai identificando as outras marcas gramaticais que são significativas. Isso tratando de uma criança que está em processo de construção. A criança que está em leitura já convencional, ela também passa por tudo isso aí. Só que ela já pode dar nome a essas marcas gramaticais. Né? Ela já pode dar. Coisa que a criança, quando está em processo de alfabetização, ou de cara acabou de se alfabetizar, ela ainda não dá conta de dar nomes do ponto de vista do que a língua rege, mas ela compreende. Né? Então, a palavra, as letras e etc. Então, você está vendo que ele está indo do todo para as partes. Então, verdadeiríssima é essa questão. Na escola, leia a lei de verdade, desde o início, textos autênticos, textos completos, em situações reais de uso, relacionadas às necessidades e desejos. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei falso. Falso? Me explica aí, Claudinha, por que o seu falso? Eu pensei pela visão da leitura de criança, né? Ela não lê com o objetivo da verdade, ela lê com vários objetivos. Ela lê figuras, ela lê imaginações. Então, mas olha como está esse de verdade. Está entre parênteses, né? Entre aspas. Então, por isso que eu entendi ao contrário, né? Então, vamos lá ler de novo para ver de que maneira você vai entender agora. Na escola, ler é ler de verdade, desde o início, textos autênticos. O que é texto autêntico? É o texto que está na realidade do aluno. O rótulo é um texto autêntico. A embalagem de um brinquedo que ele brinca na família dele, em casa, é um texto autêntico. Né? O letreiro a logomarca de uma loja que ele é acostumado a ir com a família, é um texto autêntico. Textos completos porque tem relação social para ele. E ele está em situação de uso real, ele não é escolarizado. Então, o texto que a criança está vendo na escola, está vendo no mundo. Não é um texto que ela está vendo nos livros. Entendi. Ele lê como no pé da letra, como se dizer, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem criança que às vezes adora ler textos que falam sobre animais. Então, toda a historinha na escola, ou qualquer imagem que você leve para a escola de animais, ela se interessa. Então, se você traz um texto informativo de cunho científico sobre animais, chama a atenção daquela criança. Porque ali é o que ela relaciona a necessidade e desejo de conhecimento. Não significa que ela não queira ler outros. Mas, por exemplo, minha filha tem 2 anos. Ela adora os animais de fazenda. Então, tudo que ela vê que tem animais de fazenda, ela já identifica. Aí ela vai identificar no rótulo lá da manteiga da vaca, que tem a imagenzinha da vaca. Aí vai lá identificar no rótulo do leite, que tem a imagenzinha da vaca. Ela fala que é a vaca. Por quê? Porque ali está na zona de interesse da criança. Então, aquela imagem para a criança, nesse momento de 2 anos, a imagem para ela já é o texto. E ela está fazendo essa leitura de verdade, porque é a leitura do cotidiano dela, do conhecimento de mundo que você colocou aí. Né? Você fala de conhecimento de mundo e vai colocar que a questão é falsa. Então, ela é verdadeiríssima. Agora que eu entendi. E vamos para a última, né? O leitor busca primeiro soletrar palavras isoladas, com a esperança de que, ao juntá-las linearmente, poderá chegar pouco a pouco a uma compreensão penosamente elaborada de um texto. Verdadeiro ou falso essa aí? E meu microfone está cheando de novo.
falsa. Por que falsa? Porque o leitor buscar de cara soletrar palavras isoladas, né? Buscar primeiro soletrar, nessa perspectiva, não. Se a gente for pensar no empirismo, isso aí estaria correto. Mas diante a concepção do texto para ensinar a ler, isso não está adequado. Então, primeiro o menino não vai fazer lá a soletração de palavras isoladas, com a esperança de juntá-la linearmente, né? A palavra toda. Primeiro ele vai soletrar banana, para depois juntar e formar banana. Poderá chegar pouco a pouco a uma compreensão penosamente elaborada de um texto. Não. Não precisa ter tanta pena do menino assim. Ler não é um processo fácil, mas ele é gradativo. E se a gente consegue estabelecer boas relações de intervenções nesse aprendizado, a gente consegue torná-la mais leve, mais tranquila e natural. Não precisa nada de penosamente aí. Então, essa questão aí, diante dessa concepção que a gente está discutindo aqui no Profa, ela é falsa. Tá? Então, a gente encerra aí essa atividade e a gente vem agora para a discussão do texto, ou a discussão do vídeo Ler para Aprender. Eu não sei porque meu microfone, meu som está dando essa interferência. Porque desliguei ele, mesmo assim ele fica com esse chiado, viu, gente? Mas vamos lá. Vamos discutir o vídeo. Quem conseguiu assistir o vídeo, galera? Eu preciso que vocês assistam esses vídeos, viu? Para a gente fazer uma discussão bem bacana aqui nas aulas. Porque eu estou trazendo considerações e vocês não estão trazendo nada, viu, mocinhas? Vamos lá. O vídeo para Ler para Aprender, ele traz atividades que estão elencadas no texto que vocês levaram para casa na última aula, que é o texto Considerações sobre o programa Ler para Aprender. Esse texto, ele está lá na página 32 até a página 40. Então, o vídeo, vocês assistem algumas aulas daqueles planejamentos que estão lá. Então, todos aqueles planejamentos, vocês assistem a aula no vídeo. O vídeo, ele tem a duração de 38 minutos e pouco. Vale muito a pena ler. Ou, ler não, assistir. Então, eu elenquei alguns pontos interessantes que o vídeo trata, para vocês se entusiasmarem aí e assistirem, quem não conseguiu assistir. A primeira atividade é a lista do nome de contos. Então, a professora organiza uma atividade em grupos produtivos, em duplas, e entrega uma atividade de lista, com títulos de contos de fada, que os meninos já têm conhecimento prévio. E ela traz como busca de leitura. Aí, o que ela faz, né? Ela entrega a folha para cada aluno e solicita isso para os alunos não alfabetizados. Os alunos alfabetizados, ela já deu uma outra questão. Porque essa atividade, ela tanto é de leitura quanto de escrita, porque ela dá desafios diferentes. Para os que não estão alfabetizados ou recém-alfabéticos, ela desenvolveu aspectos da leitura. E para os que já estão lendo e escrevendo alfabeticamente, ela deu o desafio da escrita, né, de memória. Então, lá, ela fala a palavra, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, e os alunos têm que ir lá naquela lista procurar, fazendo uso das estratégias de antecipação, de seleção, de inferência, de verificação, aonde está escrito Chapeuzinho Vermelho, e marcar lá na atividade. Para os alunos que estão alfabéticos, ela deu o desafio da escrita com alfabeto móvel. Ela deu o alfabeto móvel e os meninos tinham que pensar em ortografia, porque eles já estão alfabetizados. Então, eles já têm os nomes dos títulos de memória
e ela também estava falando, isso favorecia, e eles iam lá montar na mesa com o alfabeto múltiplo. A professora direciona, que é a professora Márcia, numa sala de segunda série, ela direciona a intervenção dela para a dupla de Diogo e um outro coleguinha que não fala o nome dele no vídeo, mas fala de Jefferson, que é de uma dupla que está do lado de Diogo. E quando a professora vai fazer a mediação na dupla de Diogo, Jefferson acaba aqui trazendo uma consideração lá para o colega. Por que ela escolhe Diogo? Porque Diogo é um aluno recém-alfabético. E ela queria explorar os aspectos da leitura com Diogo, né? Para que ele pudesse desenvolver, né? Explorar essas estratégias para que desenvolva essa leitura com eficácia maior. Então, se ele já aprendeu a escrever alfabeticamente, ela queria explorar melhor esses aspectos da leitura. E ela começa a fazer lá a mediação com o Diogo na descoberta do título A Bela Adormecida. Então, primeiro ele vai para a bruxa Salomé, a identifica. Aí a Bela Adormecida, eles vão para a Bela e a Fera, aí o colega colabora. Mas qual é o título que começa com Bela? E aí foram buscar na memória esses títulos para chegar a fazer a leitura de A Bela Adormecida. E aí ele faz lá, pausadamente, né, A Bela Adormecida, no texto solicitado pela professora. Passada essa atividade, vem uma próxima atividade de leitura de listas, que eu não comentei ela aqui, porque tem o mesmo objetivo da anterior, certo? Que é a leitura de listas, só que essa é de frutas, a outra é de conto. Passada essa atividade, tem uma bem interessante, que é a leitura de memória do texto A Foca. E a professora, ela usa um procedimento muito legal. Por isso que eu estou dizendo a vocês que vale muito a pena assistir o vídeo, porque traz estratégias metodológicas muito importantes para esta forma de alfabetizar. Então, lá na atividade, ela entrega a música A Foca para todos os alunos e ela liga o som. Então, eles vão acompanhando o texto. Perdão. Isso mesmo. Não. Aqui é a próxima aula. Não, essa daqui ela faz o seguinte. Esse texto já é um texto conhecido pela turma, já é um texto conhecido pela turma. Ela já leu em outras oportunidades. E ela faz o procedimento assim. Primeiro, a leitura coletiva. Todos leem o texto simultaneamente. Quer ver a foca? Ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Por aí vai. Terminada essa leitura coletiva da classe toda, cada um nas suas duplas, ela promove a leitura de um para o outro, que é muito importante. A dupla está lá organizadinha, um colega lê para o outro e o outro lê para o outro colega na outra oportunidade. Então, eles trocam as leituras. E legal, vocês vão ver lá no vídeo, que eles fazem as intervenções na hora que o colega está lendo. Ele lê, não, a palavra tal, volta aqui. Então, ele vai mediando. Né? Então, mesmo o fato de estar em dupla é para que eles se ajudem e um compartilhe com o outro das suas aprendizagens. E, por último, ela solicita a leitura para o professor. Então, o que é que ela faz? Ela vai passando de dupla em dupla e a dupla vai lendo para ela. Então, nesse momento, ela vai fazendo as intervenções que ela considera pertinente. Muito legal essa atividade, vale muito a pena vocês assistirem o vídeo, eu volto a salientar aqui. Terminada essa atividade, tem uma sugestão lá de uma atividade de leitura de receita, que é o doce de banana, é feita numa turma de EJA, né, de jovens e adultos. A professora, ela divide a turma em duplas, também produtivas, por nível de conhecimento, e ela vai passando pelas duplas, fazendo intervenções direcionadas. Aí tem algumas intervenções bem legais. Ela questiona a questão do título, o que é que a dupla acha que está escrito ali naquele título. E aí eles acham que é bolo de banana, torta de banana, até quando eles chegam que está escrito doce de banana. Né? A dupla vai discutindo e chega aqui, não está escrito nem bolo nem torta, está escrito doce. Porque bolo começa com B, torta começa com T, e lá está escrito uma letra D. Então, chegam lá. E uma outra dupla, ela faz a intervenção sobre se está escrito ali farinha ou se está escrito açúcar. A dupla escreveu farinha. Era um T, a receita é lá com nada. E após a farinha está escrito de trigo.
E aí a professora questiona, por que aqui não poderia estar escrito açúcar? E aí eles falam, né? A dupla fala assim, não, porque aqui está escrito trigo. Não pode ser açúcar de trigo. Então, por isso que tem que ser farinha. Aí a professora confirma a hipótese deles. Tem uma outra mediação interessante também, que é a relação de xícaras e colheres. Na verdade, são colheres, e aí ela questiona por que não poderia ser xícara. E aí eles colocam lá que não poderia ser xícara, porque 10 xícaras de açúcar, né? E xícara começa com X. E lá não estava escrito com X, lá estava escrito com C. Que poderia ser até um CH, que dá o som de X, mas não tem H. Então, ali é colheres. E ela vai fazendo essas mediações. E à medida que ela vai fazendo a mediação, o que é que acontece? Eles vão antecipando, eles vão inferindo, eles vão selecionando, eles vão verificando as leituras, que isso é importante nesse processo. Passada essa atividade, tem uma atividade de parlenda, também muito interessante, que é cadê o toicinho que estava aqui? E a professora traz 3 desafios muito bacanas, que é isso que a gente precisa entender. Para trabalhar com a atividade, a gente fala assim, vamos trabalhar com atividade diferenciada. O professor para e pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer uma atividade para cada aluno? Não. Eu vou executar uma mesma proposta com desafios diferentes. Então, a proposta dessa professora era com a parlenda, cadê o toicinho que estava aqui? Aí, o que é que ela fez? Ela elaborou 3 desafios distintos, conforme o nível de conhecimento dos alunos da classe dela. Então, escrita não convencional. Os alunos que tinham escrita não convencional, ela organizou 2 desafios. O primeiro desafio, ela trabalhou com o texto em verso, em tiras. Esse desafio foi para os alunos que estão no nível pré-silábico ou silábico sem valor sonoro. Então, ela deu esse desafio de trabalhar com os versos. O texto, dividido em palavras, ela pegou o texto, lacunou todo em palavras e distribuiu para o grupo de alunos que estavam silábico com valor sonoro e silábico alfabético. Então, esse foi o desafio das crianças com esse nível de aprendizagem. E para os alunos que já estavam com escrita convencional, né, escrita alfabética, ela deu o desafio de produzir o texto de memória. Então, ela deu a folha e eles tinham que produzir o texto de memória. Eles iam relembrando o texto e produzindo a escrita, porque o desafio ali era pensar nos campos ortográficos, porque eles já estão alfabéticos. Então, a mesma proposta, que é com a parlenda, com o mesmo tipo de texto, só que com desafios diferentes, atendendo aos níveis de aprendizagem da turma dela. Depois, tem uma atividade que é a leitura do texto à casa, que é esse que eu achava que era do outro, com o som. O que é que a professora faz? Ela entrega o texto à casa, né, era uma casa muito engraçada, e os meninos vão acompanhando a leitura do texto, né, fazendo a pseudo-leitura ali, verso a verso, com o som ligado. Aí, quando vai terminando cada verso, ela para o som e questiona a turma qual foi a última palavra que eles ouviram. E eles têm que procurar essa última palavra no texto. Então, geralmente, a última palavra de cada verso é a que vai rimar com a próxima do outro verso. Era uma casa muito engraçada. Então, casa engraçada são as palavras que rimam no texto. Por isso que ela vai pedindo as terminações, né, que são as rimas. Então, nesse momento aí, ela está desenvolvendo um trabalho de consciência fonológica com rimas, né? Ela pega o final, pede para eles repetirem, e eles têm que usar a estratégia de leitura para buscar lá no texto onde está escrito e marcar lá, ou circular, ou marcar de marca-texto, ou grifar a palavra lá escutada. Então, muito interessante a atividade. Essas foram algumas que eu achei pertinente compartilhar com vocês, mas todas são maravilhosas. É porque, assim, tem 2 modelos de atividade com receita, 2 com parlenda, né? Então, eu fui variando, pegando uma de cada para fazer esse comentário. Mas assistam o vídeo, que vale muito a pena. Certo? Não deixem de ler, de assistir, não. Então, vamos para a próxima parte.
Mas antes disso, eu quero saber se o grupo está com dúvidas, querem fazer alguma pergunta. Cláudia, Conceição, Tayla, Valdirene, Yasmin. Tudo tranquilo por aí? Esses microfones aí ficam tudo fechados, só me escutando, só eu falando. Já estou de garganta seca. Então, vamos lá para a próxima parte. Nós vamos retomar aqui as estratégias de leitura que o texto de Rosário Soligo vem explorando. Então, só para a gente retomar e sistematizando aqui nosso conhecimento. Seleção. Permite que o leitor se atenha apenas aos índices úteis, desprezando os irrelevantes. Então, para a criança que está em processo de aprendizagem, a letra é um item pertinente para ele fazer uma seleção. Então, lá naquele texto lacunado do cabo de guerra, seleção é uma das estratégias que um tipo de texto daquele a criança mais utilizaria. Antecipação. Torna possível ao leitor prever informações com base em dados explícitos ou suposições. Então, pensando lá de novo naquele texto que vocês têm no módulo, no cabo de guerra. Um aluno que veja o resto da palavra, ele antecipa o que seria o início. Ah, eu acho que aqui é um bar. Então, é porque eu estava lendo a mensagem de um aluno aqui no chat, pedindo para eu repetir aqui alguma coisa. Peraí. A ordem do VUFE, seja mais clara aí, Val, para eu poder te ajudar no final. Qualquer coisa eu posso te passar também pelo WhatsApp, viu? Manda aí no chat, mas qualquer coisa eu posso te ajudar no Zap também. Não entendi aí a sua pergunta. Ah, você queria saber a ordem toda do início ao final. Pronto, eu te mando foto no Zap, viu? Da atividade pronta, aí você corrige a sua aí. Voltando aqui. Inferência, né? Inferência permite ao leitor captar o que não está dito no texto de forma explícita, a partir de seus conhecimentos prévios. Então, como é que eu também posso fazer uma antecipação? Eu leio lá, eu seleciono lá o título, como partilhei, né? O título de um livro. Vamos botar aqui um título de um livro, Caçador de Pipas. Aí eu selecionei. Lá na minha cabeça, eu começo a pensar, o que será que tem lá no Caçador de Pipas? Aí eu começo a fazer antecipações do que pode estar lá. Quando eu começo a ler o texto, o livro, eu começo a estabelecer relações de inferência. Eu vou captando o que está dentro do texto de forma explícita, a partir dos meus conhecimentos prévios. Isso aí, eu posso confirmando ou não. Essa inferência, ela pode se confirmar nas minhas antecipações ou não. Na minha seleção lá do título do livro ou não. Então, a verificação, ela vai tornar possível avaliar o grau de eficácia das demais estratégias, permitindo confirmar ou não as especulações realizadas. Então, elas não têm hierarquia, voltando a salientar isso aí. Estratégias de leitura, elas não acontecem hierarquicamente, ou seja, primeiro essa, depois essa, depois essa, depois aquela. Não. Elas acontecem nesse movimento, né, simultâneo. Você pode fazer ela várias vezes, o tempo todo, à medida que você está lendo algum texto. Alguma pergunta? Ou sigamos? Eu trouxe aqui para vocês 2 pontos importantes
que o texto que vocês estão levando para casa, como forma de sistematizar, porque eu já estou trazendo algumas contribuições dele aqui na aula, que é o texto lá da página 50, aspectos que determinam uma boa situação de aprendizagem na leitura. Ele vai dar 50 até a 51. E aí ele traz 2 pontos importantes que eu considerei necessários elencar aqui para vocês, que são, né, esses aspectos. O que é que determina uma boa leitura? Uma boa aprendizagem na leitura. O primeiro é: os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno ao qual o professor organizou a tarefa. E o que é isso? Que os alunos precisam usar suas ideias para produzir escritas e leituras, assumindo o risco de enfrentar contradições. Então, o menino está nessa produzir, significa construir. Então, o que eu construo é fruto do que eu já tenho, né? Do conhecimento que eu tenho adquirido. E ali, naquela circunstância, ali naquele momento, eu estou botando em jogo tudo que eu sei. Então, por isso que o aluno precisa colocar em jogo tudo o que eles sabem, que é os conhecimentos prévios, o que ele pensa, que é o que ele pode questionar, e o que o novo objeto de conhecimento está fazendo ele refletir, em torno do conteúdo que organizei a atividade. Então, eu preciso provocar isso no meu aluno o tempo todo. Próxima parte. Os alunos têm problemas a resolver, é a segunda situação, né? Os alunos têm problema a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Então, os alunos, eles têm problemas para resolver. E nesses problemas, eles precisam tomar decisões em função do que propõe a produzir, do que eu coloquei para eles ali como professor. Por que eles têm que resolver esses problemas, né? Tomar essas decisões? Esse princípio também deriva da concepção de aprendizagem como construção. Ou seja, do ponto de vista construtivista. O conhecimento avança quando o aprendiz arranja bons problemas para pensar. Se eu não tiver bons problemas para pensar, eu não vou buscar soluções palpáveis. Então, os alunos que estão ali com o cérebro a todo vapor, eles não querem ver o óbvio. O óbvio para ele é fácil. Então, quantas vezes a gente ouve os alunos falarem: ah, Pro, que chato, que atividade mais besta. Então, quando o aluno revela isso explicitamente para o educador, ele está dizendo: Pro, você não está levando em conta o que eu já sei. Isso aqui não atende à minha necessidade, ao meu nível de conhecimento. Isso aqui está muito fraco. Eu já sei mais do que isso aqui. Então, ele está ali cobrando, ali, sinalizando ali que ele tem potencial para ir mais. Mas só que a gente não precisa esperar que o aluno faça isso. Né? Pontue dizendo lá que ele sabe o que ele não sabe. É o meu olhar sensível e avaliador de aula após aula que vai fazer com que eu verifique o nível de aprendizagem que o meu aluno se encontra e que tipo de problema ele pode resolver. Lembra lá do vídeo, daquela aula que eu falei nesse antes da professora da aula da Parlenda, que ela pegou a mesma atividade e deu 3 desafios diferentes para garantir o nível de aprendizagem de cada grupo? E é isso aí que eu quero dizer. Né? Esse problema, resolver decisões a tomar, precisa estar dentro do que eles podem pensar e resolver com consistência. Por isso que os desafios lançados aos alunos precisam considerar esses níveis de conhecimento que cada um dispõe. Senão, eu vou cair no fracasso. Vamos para a próxima. Só retomando aqui um pouquinho os propósitos leitores segundo Delia Lerner. Eu trouxe isso na aula passada, mas vale a pena a gente repetir na aula de hoje. Delia Lerner diz o quê? Que trabalhar na escola a leitura com duplo propósito. O propósito didático e o propósito comunicativo. O primeiro propósito corresponde a ensinar certos conteúdos constitutivos na prática social da leitura, com a finalidade que os alunos possam utilizá-la no futuro. Eu leio para a vida, eu não leio apenas para a escola. Em situações não didáticas. A vida é não didática. A didática está na escola, mas eu ensino para a vida. O segundo propósito é da perspectiva do aluno.
Como trabalhar os dois propósitos? Através de projetos, atividades que alinham a aprendizagem a uma função real para os alunos, como, por exemplo, ler para definir um problema prático. Então, aí são os propósitos, né? Eu leio para definir um problema. Eu leio para informar um tema interessante, né? Para me informar daquilo que eu acho bacana. Eu leio para fazer uma produção de um texto, porque eu só produzo bem à medida que eu tenho leitura sobre aquilo. Se eu não tiver leitura, se eu não tiver conhecimento prévio e conhecimentos que embasam a minha produção, ela vai sair uma produção pobre. Então, por isso que ler para produzir um texto é importante. Ler para buscar informações específicas. Então, eu quero buscar informação específica por tal doença, eu quero buscar informação específica por tal animal, né, por tal conteúdo. Ler para escolher. Então, ler por minha seleção, por aquilo que me chama atenção, por aquilo que se parece com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, aquilo que me deixa, né, em total relaxamento. Então, a gente chama de leitura por escolha. Então, eu gosto de ler contos, eu gosto de ler poemas, eu gosto de ler romances. Então, Délia Lerner, ela traz aí esses propósitos leitores. E para fechar a nossa discussão de hoje, eu trago alguns pontozinhos que é importante a gente pensar. Certo? Então, qual é o primeiro ponto? O espaço da leitura em voz alta, né? Só fechando todas as nossas discussões nessas 3 aulas focando leitura. O espaço à leitura em voz alta, realizada por você, precisa ser diário. É ouvindo bons textos que os alunos aprenderão. Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. O professor que não lê para o aluno, ele não vai formar cidadão leitor. A função de ensinar é da escola. A família, ela é parceira, mas ela não tem a função de ensinar leitura para o filho. Essa função é nossa. Então, eu preciso promover isso cotidianamente, né? Essa leitura em voz alta, que é a leitura para compartilhar para os alunos algum texto. Então, a relação entre o que se fala e o que se escreve, que a linguagem que é usada para escrever é diferente da linguagem falada. A gente discutiu isso na aula passada também. Os recursos que eu posso utilizar para falar diferem dos recursos que eu utilizo para escrever. Escrever gera muito mais habilidades e muito mais conhecimentos a nível da língua do que a fala. Mas eu preciso da fala para produzir essa escrita. Que os textos escritos não são todos iguais. Então, os textos, ela tem sua forma peculiar de produzir. Eu não produzo uma receita como eu produzo um poema, eu não produzo um poema como eu produzo uma parlenda, eu não produzo uma parlenda como eu produzo uma carta, e por aí vai. Que os textos com diferentes funções têm características formais e procedimentos de leitura diferentes. Eu não leio os textos do mesmo jeito. Cada um tem a sua forma, né? O que caracteriza ele como ser aquele texto. Por exemplo, aprenderão que uma receita não se lê como uma carta. Assim, eles constroem gradativamente a ideia de que o que está escrito diz coisas que pode ser prazeroso e interessante conhecê-las. Isto é, saiu um errozinho ali, aprender a ler. Então, aí é quando começa o processo do aprender a ler. E aí, vamos para a próxima parte. Na escola, deve existir um espaço para que a concepção de leitura seja discutida e repensada por toda a equipe escolar. Assim, será possível garantir a coerência das ações educativas e definir o papel de cada um nesse processo. Através da leitura, os alunos não aprendem apenas sobre o próprio ato de ler, mas sobre a linguagem escrita e o mundo em geral. Além disso, é refletindo sobre a escrita convencional que eles podem avançar em suas hipóteses de leitura e de escrita. Então, pensar sobre essa escrita convencional. Então, quando o aluno ele é colocado a correlacionar a oralidade com a escrita, eu preciso retomar essa escrita para refletir sobre ela numa perspectiva de como ela vai chegar a uma escrita convencional.
Por isso que eu não posso anular a escrita da criança, dizendo, você vai substituir esse erro por um acerto. Então, não é apagar o que a criança escreveu para escrever o correto, né, o convencional. Você vai permanecer com a escrita da criança e a criança vai reconstruir essa escrita convencional fruto de uma reflexão coletiva. Então, o princípio construtivo parte daí. Aí vamos para a próxima. Os materiais escritos oferecidos aos alunos devem fazer sentido para eles, ou seja, ter função social, o que a gente discutiu lá no primeiro texto, verdadeiro ou falso. Se não tiver função social, perde o sentido para eles. Vai ser apenas texto escolarizado em enfadonho. E aí a gente volta lá para o ensino empirista. Aprender a ler, lendo textos verdadeiros, é condição para a formação de um leitor pleno. Isto é, de alguém que sabe as diferentes finalidades da leitura e faz uso dela sempre que deseja ou necessita. Portanto, podemos dizer que as atividades que favorecem o acesso ao código devem se inserir sempre em contextos significativos. Sempre. Sempre, sempre, sempre o contexto social na leitura tem que vir para a escola. Os textos oferecidos aos alunos para que leiam autonomamente devem ser, portanto, reais. Parlendas, músicas, histórias em quadrinho, poemas, receitas, etc. No caso da alfabetização de adultos, estes deverão adequar-se à faixa etária. Então, a gente pode utilizar esses mesmos textos, agora adequando a faixa etária. Os textos conhecidos são instrumentos para que os alunos possam ajustar o falado ao escrito e combinar as estratégias de antecipação com índices oferecidos pelo próprio texto, em especial os relacionados à correspondência fonográfica. Então, assim, textos conhecidos são instrumento para que os alunos possam ajustar a fala com a escrita. Então, quando eu coloco um aluno para fazer uma produção de memória, né, o aluno lá alfabético ou o aluno que está se alfabetizando, produzir um texto de memória com alfabeto móvel, né, com o texto lacunado, com o texto em fatia, né, por verso, como a professora sugeriu aí na atividade que vocês assistiram ou vão assistir no vídeo que eu partilhei aí na estante, os alunos eles estão tendo essa oportunidade, né, de fazer ajuste da fala com a escrita, ou seja, tudo que está escrito é o que se pode ler, e tudo que eu falo é o que eu posso escrever. Então, essa relação, ela precisa acontecer o tempo todo. E nesse processo, eles vão fazendo correspondência fonográfica. Fono é a relação do som, gráfica é a relação da grafia. Então, a relação do som com a grafia, né, que vai fazendo esse link, essa correspondência. Não se trata de ensinar as estratégias de leitura aos alunos. Elas são um meio e não um fim em si mesmas para interpretar um texto. Ou seja, ela não é a única solução, mas ela é um ponto de partida para a gente ensinar os alunos a construir esse processo. Então, diante dessas estratégias, os meninos vão levantar as hipóteses, que essas hipóteses vão variar de acordo ao nível de conhecimento, de inteligência, de relação, né, de textos, de leitura que eles fazem no cotidiano deles, seja na escola, seja escola-família. Na leitura, significado e decodificação estão sempre presentes, porém, seu peso é diferente em diversas etapas da leitura. Por quê? Porque eu posso dar significado sem decodificar, e eu posso decodificar para dar significado. Então, por isso que ela aparece, né? E seu peso, ele é medido nas diferentes etapas da leitura. Porque nessa perspectiva de ensino, de alfabetização, o aluno, mesmo não decodificando, né, que é o aluno que não está fazendo leitura alfabética, ele pode compreender, ele pode dar significado à sua leitura, dizer sobre o que trata aquilo ali, fazer levantamento, previsões, né, várias possibilidades de colocar em jogo aí as suas hipóteses diante das estratégias que vai realizar. Mas, quando eu passo a decodificar, eu passo a buscar outro sentido, que agora eu já estou codificando o código. Então, o código agora, ele traz um outro sentido para mim. Por isso que os pesos, eles vão se modificando à medida que as etapas vão sendo concluídas. Para um leitor experiente, as habilidades de decodificação já se automatizaram.
E só se torna consciente em certas ocasiões. Por exemplo, quando se defronta com um texto escrito com letra pouco legível. Então, o que é que acontece quando a gente vai ler um texto que não está legível? A gente sente dificuldade na leitura. Então, eu já tenho a minha habilidade de decodificar, eu que sou leitora, vocês que já são leitores, vocês já leem, já decodificam automaticamente. Só que um texto legível prejudica a leitura de vocês. E para fechar, o ensino da leitura e da escrita exige a observação ativa dos alunos e da própria intervenção, como requisito para estabelecer situações didáticas diferenciadas, capazes de adaptar a diversidade inevitável da sala de aula. Ou seja, mais uma vez, os agrupamentos produtivos por níveis de conhecimento, né, aproximados, são o ponto de partida para essa diversidade, para essa heterogeneidade que a gente encontra na nossa sala de aula. Quando propomos aos alunos que leiam antes de saber ler convencionalmente, é importante adequar a atividade de leitura aos conhecimentos que já construíram sobre a escrita. Por isso que a leitura se compartilha a escrita se compartilha com a leitura, mesmo tendo campos de aprendizagem diferenciados. Por exemplo, um aluno que ainda não faz uso do conhecimento sobre o valor sonoro convencional não poderá realizar sozinho uma atividade de ordenação de texto, mas poderá fazê-lo em parceria com um colega que já faz uso desse conhecimento. Então, se eu agrupar um aluno com valor sonoro com um aluno sem valor sonoro, um vai ajudar o outro a fazer essa ordenação que precisa de relação grafofônica. O planejamento das situações de leitura deve considerar que é possível ler quando ainda não se sabe ler convencionalmente. Que é o que a gente volta lá naquela unidade, né? Como ler sem saber ler? Então, é isso que quer dizer, né? Que os meus planejamentos é o que vai favorecer a leitura aos que não sabem ler convencionalmente. Durante a realização das atividades de leitura, é importante garantir que os alunos tenham de perguntar, apresentar diversas informações e compará-la com as dos colegas, confrontando e pondo à prova suas diferentes antecipações. Isso aí é atingir o princípio didático de colocar em jogo o que eu sei para resolver um problema. Então, aí eu uso os princípios didáticos para a leitura. Né? Garantir a maior circulação de informação, né? Colocar em jogo aquilo que eu sei sobre o conteúdo, e nessa situação que eu coloco em jogo tudo que eu sei, eu também tenho possibilidade de resolver o problema que está diante da minha perspectiva de aprendizagem, daquilo que a professora organizou para que eu já aprendi. E as referências de hoje continuam as mesmas, né? Isabel Soler, Ismar Souza, Ana Zardans, Délia Lerner e Frank Smith, porque ele perpassa aí por todos esses campos. Perguntas, pessoal? Deixa eu desligar aqui a minha apresentação. O grupo quer fazer pergunta? Tudo claro? Tudo tranquilo? Dá aí uma like, tá tudo legal? Que bom. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Lá no Google Class já está o trabalho pessoal de vocês, certo? Mas mesmo assim eu vou apresentar aqui rapidamente. Então, vocês vão levar de leitura. Leitura, né? Aspectos que determinam boa situação de aprendizagem para leitura, só para sistematizar, porque eu já trouxe um linkzinho dele aí. Contribuições à prática pedagógica 3, da página 47 e 49, também trouxe alguns links. Proposta didática de alfabetização, página 52 e 53, que é bem legal. O que é que a gente faz e o que a gente deve ou não deve fazer como proposta didática para ensinar a ler. Muito legal esse texto, ele está lá em forma de tabela.
E preciso que vocês assistam o vídeo Construção da Escrita Primeiros Passos, que é da próxima aula, unidade 5, para que a gente possa estabelecer a nossa discussão inicial. Tá certo? Então, quero desejar a todas uma boa noite, bons estudos, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou por aqui, é só mandar aí as perguntinhas lá pelo Google Class, que eu recebo e dou lá o feedback, tá? O Anderson, lá no material da unidade de hoje, não foi carregado todos os textos. Eu verifiquei, eu abri o material lá hoje para poder copiar e colar aí o texto do início, lá do texto sem título, e quando eu desci, tá assim o restante dos textos. Então, verifica lá, viu, para postar para o pessoal poder fazer a leitura. Qual é a unidade? A unidade de hoje, a unidade 4. Vou botar aqui para verificar. Bota aí para verificar, viu? Meninas, um cheiro, fique com Deus, saudade de todas. Em breve, se Deus quiser, daremos um grande abraço. Val, a gente se fala no Zap para eu te mandar aqui o material, viu? Bye, bye.